Atos 14. Bom, nós vamos aqui continuar a nossa primeira viagem missionária. Aqui a missão continua e a oposição, a resistência também. Ela está, na verdade, aumentando. E é importante a gente, na verdade, entender isso antes da gente começar. Vamos falar mais uma vez que a gente já está percebendo que quanto mais o evangelho avança, mais ele vai confrontar as pessoas e a sociedade. E quanto mais ele confronta, mais ele vai dividir as reações. Então aqui em Atos 14 não é só sobre milagres, vai ser também sobre pressão e muita confusão e também firmeza. Nós vemos logo no início do capítulo, isso que eu achei na verdade muito interessante. O Senhor realmente abriu uma porta para eles, mas acompanhado disso veio uma resistência. Então nós vimos aqui Paulo e Barnabé chegando ali num lugar chamado Icônio, eles entram na sinagoga, muita gente crê no que eles falam, mas também surgem novos opositores. Então nós vemos que nem todo lugar que Deus ele abre, né, uma oportunidade, uma porta, vai ser confortável. Às vezes ele vai abrir portas e junto com essas portas abertas virão oposição. Só que às vezes nós temos a tendência de acreditar que será que eu orei? Será que era de Deus mesmo? Será que eu entendi certo? Porque a gente não gosta de ficar desconfortável e a gente começa a duvidar daquilo que Deus está direcionando. Então, lembre-se que não é sobre conforto. Então aqui, na verdade, quando surge a oposição, surge até uma coisa meio estratégica ali, porque os judeus, eles começam a envenenar os gentios contra os irmãos. A gente vê que não é um ataque direto na mensagem, até a gente falou um pouquinho sobre isso no capítulo anterior, mas eles começam a atacar a percepção das pessoas. Então nós vemos que nem toda oposição, ela vai direto assim no confronto espiritual. Às vezes vai ser uma opinião, uma influência, mas percebe que é algo assim muito sutil, sabe? Quase que imperceptível, mas o importante aqui é permanecermos mesmo sob pressão. Assim como Paulo e Barnabé, eles acabaram permanecendo ali naquele lugar por muito tempo, eles não fugiram na primeira resistência. E o texto até diz, que eu achei, na verdade, muito legal, o Senhor confirmava, na verdade, com palavra, ou a palavra, né, que eles estavam trazendo, ele confirmava com sinais e prodígios. Então, outras coisas também estavam acontecendo ali como confirmação. Porque a gente sabe já que Deus, ele não depende de um ambiente favorável para agir, para se manifestar. Mas ele acaba se revelando na perseverança. Então por isso que é importante nós continuarmos. E aí quanto mais a gente continua firme e perseverando, mais o Senhor vai se revelar para nós e através de nós. Mas a verdade é que a cidade fica dividida. Um grupo de pessoas fica com os judeus, outros com os apóstolos. Mas nós vemos que quando Deus está agindo de verdade, não existe neutralidade. A pessoa sempre ela vai tomar um lado, né? E a oposição ela vai crescendo, na verdade, ao ponto deles quererem apedrejá-los, e eles acabam então indo para Listra e Derbe. Então tem momentos em que permanecer não é desistência, é discernimento, mas que sair também não é falta de fé. Às vezes é uma direção do Senhor, e eu vejo que foi isso que aconteceu aqui, eles saíram para que a missão pudesse ser preservada. Eu até anotei algo que eu achei muito interessante aqui, que fala justamente sobre isso, que o resultado, ele não vem da nossa habilidade, mas ele vem do mover do Espírito Santo. E ficar ou partir em um lugar significa que nós temos que ter esse discernimento do Espírito Santo, e às vezes ele vai nos direcionar para ficar, e às vezes ele vai nos direcionar para sair, e às vezes essa saída, eu sempre falo às vezes, porque cada caso é um caso, então nós precisamos estar buscando essa resposta, na verdade, no Senhor, né? Então, às vezes, permanecer, no caso deles, poderia significar encerrar a missão antes do tempo. Ou seja, aqui nesse caso, eles iam ser mortos. Então, sair era a melhor maneira, não por medo, mas porque a missão precisava ser preservada. Se ficou confuso, vocês voltam e escutam devagarzinho pra gente poder continuar, tá joia? Bom, aí então, eles encontram um homem aleijado, depois, ali na cidade de Listra, e era um homem paralítico desde a nascença. Paulo reconhece que aquele homem tem fé, diz para ele, levanta e anda, e nós vemos mais uma vez que o Senhor não tem limitação. Ele sempre vê a possibilidade aonde ninguém enxerga. Isso é maravilhoso do nosso Deus. O milagre acontece, o povo começa a ficar muito agitado, e eles acham que os deuses desceram entre eles ali, tentam até adorar Paulo e Barnabé. E nós vemos que muitas vezes o ser humano, ele confunde o poder de Deus com a exaltação de homem. Isso é um perigo espiritual muito real. Porque quando o milagre chama atenção, mas não aponta para o Senhor. Aí acontece uma correção imediata. Paulo e Barnabé rasgam as suas roupas e dizem, nós também somos homens. E começam a redirecionar tudo para o Senhor. Então nós vemos que maturidade espiritual, quem realmente é maduro espiritualmente, não aceita a glória que pertence a Deus. Porque quando o foco muda, a missão se perde. Então isso aqui é muito assim real para hoje, para os nossos dias de hoje. Nós vemos Deus sempre agindo ali, né, no meio deles. Eles até explicam
Deus nunca ficou sem testemunho ao longo da história, mesmo antes até do evangelho chegar ali. Então nós vimos que Deus já estava trabalhando na história deles, antes mesmo deles perceberem. Mas aí vem algo, na verdade, muito chocante aqui, porque a mesma multidão que queria adorar Paulo, agora apedreja ele. Eles pensam até que ele morreu e o arrastam para fora da cidade. Eu acredito que ele deve ter ficado muito assim, machucado. Na verdade, quando eu li isso, foi muito assim, visível, na verdade, isso para mim. E nós vimos que a opinião, na verdade, das pessoas muda rápido demais. Então, aqui eu até mudei o foco para mim, sabe? É no sentido assim, será que eu também sou assim? Será que eu sou fácil de mudar de ideia? De ser convencida por alguma coisa? Então, nós vemos que a nossa segurança não pode, e a nossa certeza, né, da nossa segurança não pode, assim, oscilar o tempo todo. Nós precisamos estar conectadinhas ali com o Espírito para nos mantermos firmes e não ter esse vai de um lado do outro, mudar rapidamente. Mas aí, eu creio que no final ali do capítulo, os discípulos, então, cercam Paulo e ele levanta e volta para a cidade. E aí, eu achei interessante porque ele não terminou ali. Então, às vezes, Deus, ele não vai nos livrar da queda, ou, né, de algo assim, na verdade, muito forte ali que aconteceu com ele, mas ele vai nos levantar ali no meio dessa, né, assim como levantou Paulo no meio dessa perseguição, no meio desse sofrimento, e assim o Senhor faz conosco. Ele nos levanta no meio dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas oposições. E aí os discípulos são fortalecidos, eles voltam às cidades anteriores, encorajando os novos crentes, né, as pessoas que estavam ali crendo, e vimos que é necessário, muitas vezes, passar por tribulações para entrar no reino de Deus. Isso às vezes é difícil da gente até aceitar, na verdade. Isso acaba quebrando uma expectativa até errada que a gente forma dentro do nosso coração. Porque seguir a Jesus não vai eliminar a pressão, mas elas vai dar um sentido dentro daquela oposição ou da perseguição. E aí depois o capítulo nos conta que eles vão nomear, né, os presbíteros em cada igreja, oram por eles. Então a igreja não está crescendo ali só em número, mas ela está criando uma estrutura espiritual. E eles voltam, contam, na verdade, tudo que Deus fez ali através da vida deles. Que nem toda jornada é só avanço e crescimento, algumas são para lembrar o que Deus já fez e está fazendo, né, através das nossas vidas. Eles chegam e testemunham. Deus abriu a porta da fé para os gentios, mas teve também bastante oposição. E aí, o capítulo aqui, ele traz até como se fosse um marco, assim, porque nós vemos, então, que agora, aquilo que começou, né, com limite, a gente começou a ver essa expansão, mas agora a gente viu que o evangelho não tem realmente mais um limite de grupo. E eles permanecem ali, então, com a igreja, eles ficam ali muito tempo com os discípulos. E se a gente fosse trazer para hoje, a gente vê, então, que a missão não é só ir, é também fortalecer as pessoas que ficam. Então nós vemos que seguir a Jesus não é sobre evitar a oposição, mas sobre permanecer firme enquanto Deus está fazendo, cumprindo ou até mesmo construindo algo através das nossas vidas. E eu gostaria que você pensasse assim com muita sinceridade no seu coração. Se você tem desistido rápido demais quando você encontra resistência, sabe? Pense sobre isso, coloque isso sobre o Senhor. E pense também o que Deus está te chamando, aonde Ele chama você para permanecer, mesmo que seja difícil, mesmo que você se sinta apedrejada, esmagada. Pense sobre isso. Será que nós interpretamos a resistência como erro do processo? Será que a gente abandona caminhos rápidos demais porque a gente não aguenta a pressão, porque afeta o nosso, às vezes até o nosso emocional, na verdade? Pensa, esse homem foi apedrejado, ele ficou ali jogado como se fosse morto. Será que nós dependemos da aceitação das pessoas? Ou será que a gente depende da direção de Deus? Meninas, nem toda rejeição é sinal de que você está no caminho errado. Às vezes é só o sinal de que você está exatamente aonde Deus te colocou. Deus te abençoe.